O Tribunal Superior Eleitoral acatou um pedido da defesa de Bolsonaro e adiou para a próxima semana aquele julgamento sobre a inclusão da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres em uma ação contra o ex-presidente. Juliana Lopes, traga-nos a cronologia dessa história, Juliana, porque de vez em quando a gente até se perde com tanta coisa envolvendo o nome do ex-presidente junto ao TSE. Exatamente, Elisa, e dois assuntos se conectam, né? Essa história da minuta do golpe e também uma reunião de Bolsonaro com embaixadores no ano passado. Para a gente entender, então, o que aconteceu nesse momento, a defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu mais tempo para se preparar e agora a expectativa é que esse julgamento ele aconteça na próxima terça-feira, dia 14. Para a gente lembrar do que se trata, os ministros da Corte Eleitoral vão julgar uma decisão monocrática tomada pelo ministro Benedito Gonçalves de manter dentro de uma ação contra o ex-presidente Bolsonaro aquela minuta de um decreto golpista, um documento que foi encontrado durante uma busca policial na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que inclusive segue preso depois das invasões aqui às sedes dos poderes no centro de Brasília. Para a gente entender melhor, o corregedor-geral e ministro do TSE, ministro Benedito Gonçalves, ele negou um pedido de Bolsonaro para retirar esse documento de dentro de uma das várias ações que julgam ali a conduta do ex-presidente durante a eleição de 2022. Nesse caso específico, ele trata de uma reunião de Bolsonaro com embaixadores, ou seja, com representantes de países do mundo inteiro, em que ele acabou questionando, colocando à prova o sistema eleitoral e agora entra essa minuta golpista dentro dessa ação. Nesse caso específico, nessa ação sobre a reunião com embaixadores, vários depoimentos foram prestados e o que o chamou a atenção foi que o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também prestou depoimento sobre esse assunto ontem. E aí ele acabou sendo questionado sobre a reunião e sobre o documento. Sobre a minuta golpista, o senador afirmou que não teve conhecimento e nem foi consultado sobre aspectos jurídicos do texto. E sobre o encontro com embaixadores, Ciro Nogueira afirmou que foi convidado, participou dessa conversa, dessa reunião, mas ele não participou da organização e nem do planejamento, ou seja, não influenciou ali no que teria sido dito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com você, Elisa. Obrigada, Juliana. Já repasso a palavra aqui para a Basília Rodrigues, para a gente poder ouvir a repercussão desse caso. Foi uma tentativa, então, de análise dessa inclusão de minuta de golpe na ação que julga Jair Bolsonaro. E mostra para a gente, Basília, que está tudo conectado, né? Os assuntos vão se encontrando, por isso que de vez em quando a gente até fica meio confuso para conseguir entendê-los. Uma demonstração de boa vontade do ministro corregedor de um caso que já está muito avançado no TSE, que é o julgamento sobre o abuso de poder de Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. O caso começa da reunião de Bolsonaro com aqueles embaixadores no Palácio da Alvorada. Ele só foi ganhando um plus, né, ganhando mais motivos para levar ao julgamento de Jair Bolsonaro com a inclusão dessa minuta. Para o corregedor, a minuta do golpe tem que fazer parte, sim, desse processo, mas ele ainda precisa analisar junto a seus pares, né, a corte, se continua, se vai ou tira. No caso, é uma demonstração de boa vontade, de um enredo que parece estar com um final muito claro, o de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele adia um terrível fim. Apesar de vários interlocutores da Justiça Eleitoral, tanto ministros quanto assessores, afirmarem que não tem outro caminho senão este. E até eles querem impor ritmo a esta decisão, algo que deve ser anunciado pelo TSE até junho deste ano. Claro que depois o TSE, o presidente, ou melhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda pode recorrer ao próprio tribunal e até mesmo ao Supremo Tribunal Federal.
Federal. Durante toda a campanha, o TSE adotou medidas de maior rigor de fiscalização, como, por exemplo, no combate de fake news, circulação de desinformação e também tentativa até de autoridades de tentar descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. O alvo sempre foi Bolsonaro, porque o principal inimigo de Bolsonaro nessa disputa, além da figura de Lula, foi a justiça eleitoral. Então, é uma relação péssima a de Bolsonaro com os ministros da Corte Eleitoral. Então, agora que um nem é mais presidente da República, a Corte, ao dizer, ok, a gente dá aí cerca de uma semana para você apresentar outros argumentos, para a gente adiar a análise dessa inclusão da minuta. É um gesto de boa vontade de um roteiro que parece que já está bem definido, né?